Trazendo aqui para vocês as últimas notícias atualizadas do Mengão. Flamengo que tem várias lesões no mês de agosto aí, muitos jogadores muito importantes estão lesionados. Assiste o vídeo até o final, deixa o like e vamos lá. Aí no dia 10 o Varela com problema no quadril. Aí dia 11 o Cebolinha, coitado, ficou fora de vez porque teve a lesão no tendão de Aquiles. O Vinha também, fora da temporada, com fratura. Pedro tá relacionado, hein? Pedro pode voltar amanhã. Gabigol com lesão na coxa direita. O Pedro e o Gabigol no mesmo jogo se machucaram. Arrascaeta, aí um monte de gente na coxa, hein? Olha só, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Wesley. Tite teve o problema, o professor Tite lá em La Paz. Já está recuperado, graças a Deus. Michael e De La Cruz saíram com problema na coxa na última partida. Esses estão fora do jogo de amanhã. E hoje o Flamengo anunciou que o Léo Pereira também não joga, hein, Mauro? Joelho esquerdo. Não, na fase aí de agosto, o Flamengo tá doido para acabar esse mês aí, que pese ter ido bem, né? Passou pelas competições e tal, nos desafios, mas machucou muito. Agora tá trazendo mais gente, talvez já tenha para este jogo de amanhã pelo menos 2 novidades ali. E eu estou muito curioso para saber a respeito do Pedro. Alcaraz está relacionado. Então, tá relacionado, pode ser uma estreia, já tá no bid. O Alexandre está no bid, mas ele está há muito tempo sem jogar. Parece, ele até foi relacionado, não sei direito, mas acho que ele está muito tempo sem jogar, não é a hora ainda de colocá-lo. Mas estou curioso com relação ao Pedro, porque eu não sei se a ida segunda-feira da seleção está condicionada a ele jogar. O Flamengo, quando ele se machucou, disse que se ele se recuperasse e tal, ele iria se apresentar para a seleção normal. Meio não querendo, né? Que para o Flamengo não interessa nada o Pedro ir para a seleção. Volta, corre o risco de machucar, etc. Não vai valorizar para vender, porque quando aparece oferta não vende mesmo, e não está na hora de vender, nem deve vender mesmo. Então, para o Flamengo, agora para o Pedro é importante, evidentemente. E eu não sei assim, se ele vai entrar para mostrar já para o Dorival que tá bem, o Tite vai colocá-lo, ou se ele tá bem mesmo, ele tem que jogar, né? É o melhor centroavante do Brasil. Hoje tá falando do Lucheiro, falando de outros atacantes e tal, mas centroavante, que é o nosso, para mim, titular da seleção. Então, deve jogar, não sei se o tempo todo. E agora, ruim para o Tite é que é daqueles machucados ali, tem gente que é 2 semanas, mas tem gente que são 2 meses. O Michael, por exemplo, acabou de chegar, a previsão é de 2 meses. O Nico é baita do jogador, De La Cruz, são 2 semanas. E aí o Flamengo está fazendo as contas, para os jogos de volta, de Copa do Brasil e de Libertadores, que aí ele precisa estar, tudo bem, está trazendo um reforço, mas o ideal é que o Tite tenha todo mundo. Mas é jogar só amanhã. O único resultado ruim para os dois é o empate. Alguém tem que ganhar esse jogo aí. O Corinthians, quando pensa que vai respirar... Agora acabou o Cuiabá ganhando um jogo agora, o Cuiabá já está encostando no Corinthians com um jogo a menos. Então não está ficando ninguém lá embaixo, não. Daqui a pouco é o Corinthians lá, quando os outros cumpriram, o Corinthians vai para o último lugar. É que o Atlético Goianiense ainda não está deixando ninguém ocupar aquele lugar, mas o Cuiabá já está querendo passar do Corinthians. Então o Corinthians... O técnico falou que vai ser uma guerra, etc. O Corinthians tem 14 guerras pela frente, 14 batalhas. Não é... 24 já foram. Pois é. Só ganhou 4. Mas aí se você parar... Essa é uma parte que o Mauro me ajuda muito, que é a parte de você fazer as contas e as probabilidades, né? O Corinthians tem 4 vitórias em 24 jogos. Sim. O Corinthians em 14 tem que fazer 6 vitórias e 5 empates para não ser rebaixado. Anexo entre uma coisa e outra? Absolutamente não. Vamos parar para analisar. Sem contar a Copa do Brasil e sem contar Sul-Americana. O Corinthians tem Flamengo, Botafogo, Atlético Goianiense, só pelo brasileiro. E São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Gente... depois recebe Palmeiras, mas é o Palmeiras. Recebe Palmeiras. E o Palmeiras concorrendo para brigar pelo título. Gente, vamos parar para analisar e ser frio, né?
eu acho muito legal que o treinador do Corinthians diga assim, não, a gente vai brigar para não cair, a gente vai, são 14 guerras, 14 batalhas, o time está sabendo disso e tal. Mas ele não teve coragem de usar e não vai barrar ainda, hein? Ainda não. E, Fábio, o não vai barrar que ele usou no Vasco, Abel, ele não usou não, porque ele sabe que a situação é muito diferente do que ele pegou, Pascoal. Então, são 6 vitórias em 14 jogos. Um time que tem em 24-4, não há uma ligação com uma coisa com... O Corinthians não tem toda essa capacidade efetiva. Não. Ah, mas o Corinthians apresentou 2 novidades no jogo lá contra o Juventude, jogadores que entraram, um começou jogando, o outro entrou no segundo tempo. Mas para mim, eles não mudaram o Corinthians de patamar. Não. Eles não têm esse potencial de transformar. Por exemplo... Mais jogos do que pontos, Pascoal. 24 jogos, 22 pontos. Empatou muito, 10 vezes. Se tivesse empatado mais vezes, todos os jogos, pelo menos tinha 24 pontos, tinha 2 a mais. Só que se empatar os 38, cai. Com 38 pontos, ninguém sobrevive. É óbvio que é um Corinthians e Flamengo, mas como a gente mostrou ali, o Flamengo muito desfalcado, o Corinthians que já está sendo pressionado, precisa vencer. Se perder do Flamengo, não ganhar, vão falar, perdeu do time do Flamengo, todo remendado. Não, mas olha, peraí. Mas olha esse remendo aí. Mas vão falar. Não, é um grande time do Flamengo, mas vão falar. Que a situação do Corinthians... Os remendos do Flamengo... Não, vai jogar Gerson. Os remendos do Flamengo... Vai jogar Fabrício. Aí entra Davi Luiz na zaga. Ayrton Lucas. Aí o... Pedro cotado para ser o centroavante. Saiu o Léo Pereira machucado. Entra Davi Luiz na zaga. Vai... Pulgar. Olha, machucou a Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Léo Ortiz no meio, junto com o Gerson, tá bom? Não, volta o Pedro. Entende? Tem muita coisa. Lógico. Então eu vou mudar. Se o Corinthians perder, vão falar, imagina se fosse todo mundo do Flamengo aí. Imagina se o Flamengo tivesse com o time inteiro, o que ia acontecer? Eu acho que o torcedor, o torcedor do Corinthians, ele chega num momento do campeonato que ele tem consciência do que está acontecendo. Né? O Corinthians saiu perdendo o jogo lá em Caxias, fez o gol do Gustavo Henrique, pode ser a tábua de salvação do Corinthians. Porque se termina 2-0, um abraço. Não tem nada a ver com o brasileiro. Então, é uma coisa diferente. Não adianta nada ali. Estou traçando um paralelo. Não adianta ser campeão brasileiro, não adianta ser campeão da Sul-Americana e cair no Campeonato Brasileiro. Você pode ser campeão dos dois, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas se cair no Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians não vai aceitar. Quero ouvir o Fábio que jogou nas duas, os dois times. Diga, Fábio. Não, amanhã é aniversário do Corinthians também, né? Então, assim, tem algumas coisas, né, algumas particularidades aí, né? A volta do Tite à arena, a gente não sabe como é que o torcedor vai se posicionar com relação a isso. Aniversário do clube, né? E aí o Corinthians nessa situação complicada. É isso, Abel, o que você colocou, né? São times que brigam por objetivos completamente diferentes, né? O Flamengo tem muitos desfalques, chama muito atenção isso. A gente já falou aqui de times que passaram essa sequência de jogos pesados e tiveram poucas lesões. O Flamengo entrou em um mês aí que, né, enfim, jogador... O Cebolinha machucou 2 vezes, né? Não, são 5 lesões isso, na assim, coxa, são muitos jogadores. 4 na coxa direita. Exatamente. Mas mesmo assim, mesmo o Flamengo tendo problemas, o Flamengo foi para o mercado, conseguiu trazer jogadores que podem fazer esse Flamengo ainda mais forte. Então, só assim, o Carazzi a escalação do Flamengo, os 11 para o jogo de amanhã, é uma escalação que enfrentaria não só o Corinthians na situação ruim, mas como qualquer outra equipe de igual para igual. E agora, com relação ao Corinthians, existe uma pressão natural pelo momento, né, pela pontuação, por ser um jogo dentro de casa, por ter essa questão do aniversário do clube, o torcedor não quer passar uma vergonha dentro de casa em uma data tão especial. Então, assim, é um jogo gigante, as maiores torcidas do Brasil, movimenta muito na imprensa, o torcedor também se mobiliza para esse confronto, Abel. Mas, assim, são times que têm motivações e mobilizações diferentes, né? O Flamengo olhando para cima e o Corinthians lutando para sair dessa situação de rebaixamento. Só para lembrar, o Pascoal já no início do programa já falou, mas é bom destacar, ressaltar que o Lucas foi convocado pelo Dorival Júnior, o Savinho do Manchester City lesionado, foi cortado, e o Lucas, então, é o mais novo convocado para os jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai, certo? Equador e Paraguai. Muito, Lucas. Então vamos Equador para... no Brasil e Paraguai em Assunção. Equador de Félix Torres, jogador que estará amanhã marcando o Pedro. E pode se repetir isso em Curitiba. Exatamente. Ele jogar na zaga e o Pedro ser o centroavante. O Flamengo. É isso aí, meus amigos, de volta aqui, né? O Flamengo está com uma missão muito grande aí para passar do Corinthians, completando hoje. E aí os jogadores
lesionado, agosto de lesões no Flamengo. Vou passar para vocês aqui rapidinho qual as lesões. Então, começa por Cebolinha na coxa direita, Dela Cruz no joelho direito, o Varela no quadril, o Cebolinha foi o Cebolinha foi no tendão, né, do Aquiles, o Vina no joelho direito, na altura da tíbia, Pedro na coxa esquerda, né, Pedro na coxa esquerda e Gabigol na coxa direita. Arrascaeta, coxa esquerda, Wesley, coxa direita, Tite, antíbia, Michael, Michael Dela Cruz na coxa direita. E por último agora, Léo Pereira no joelho esquerdo. O negócio tá brabo, hein? Tá brabo lá no Flamengo. Espero que passe esse mês, né? Como repetido aí. Que tudo se resolva, que tudo fique bonitinho, né? Aí, pra equipe tá com seus titulares, pra tá fazendo raiva aí. Aí os próximos, né? Os próximos jogos aí. E tá fazendo raiva os outros times aí que estão com olho. Isso é olho, isso é olho, isso é olho no Flamengo. Por as convocações, pelos jogadores que tá chegando aí, como vocês mesmos sabem. Mas hoje é um jogaço, né? É um jogaço onde tem duas equipes ali. Uma que não vem bem no Brasileirão, né? Isso, Betano desse ano. E a outra que vem com muito lesionado, bem desfalcada. Os jogadores que querem mostrar serviço para poder ganhar, ganhar ali mais momentos em campos. É isso aí. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.